Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Caminhos Sustentáveis. Esse podcast que vem com a temática de meio ambiente e sustentabilidade para levar mais informação, conhecimento a mais pessoas neste Brasil afora e também quebrar barreiras sobre esse assunto que muitas vezes é deixado de lado. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil, tenho pós-graduação em engenharia florestal e gestão de projetos e estou aí há alguns anos, há mais de 4 anos, empreendendo na consultoria ambiental e na área de engenharia. Então, estou muito contente de estar aqui mais uma vez levando esse nosso projeto adiante. Para você que não nos segue nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis, nos siga no Instagram, no Facebook e no TikTok. E se inscreva no nosso canal do YouTube, para que você possa acompanhar todos os nossos episódios, incluindo este aqui de hoje, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Pod Caminhos Sustentáveis. Este programa que tem um patrocínio muito especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que está há 8 anos trazendo soluções de engenharia e consultoria ambiental para toda Santa Maria e região. Então siga a Sustenbio nas redes sociais também, @Sustenbio_. E o nosso tema de hoje é um tema que foi comentado no primeiro, no segundo e no terceiro episódio. Foi muito falado e hoje nós viemos falar somente sobre ele, né? De uma forma muito especial. Nós temos aqui hoje a nossa convidada, a professora Letícia da Rosa Silva, pedagoga pela UFSM, formada no curso normal pelo Instituto Estadual de Educação Elisa Ferraz Valls de Uruguaiana, pós-graduanda em alfabetização e letramento. Atua como professora do primeiro ano do ensino fundamental na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Heróica. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, aqui Bruna. Com a gente. É um prazer estar aqui hoje. Para mim é um privilégio poder falar sobre aquilo que a gente acredita tanto, que é a educação ambiental, né? Para que a gente possa cada vez mais ajudar o planeta onde a gente mora, né? É verdade. E principalmente agora naquilo que a gente tem visto ultimamente, que tem acontecido, né? Com o meio ambiente, com o nosso planeta, né? Poder educar essas crianças para que elas possam, junto com as suas famílias, fazer a diferença, eu acho que é fundamental, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito contente de que você e a Escola Heróica tenham aceitado participar deste desafio, né? De falar um pouco mais sobre meio ambiente. A gente sabe o quanto a educação ambiental é importante, né? E quanto antes se começar a falar sobre isso, melhor. Nos programas anteriores nós comentamos que muitas das coisas que estão acontecendo, né, poderiam ter sido evitadas ou minimizadas se nas últimas décadas, nas últimas gerações, né, a gente tivesse sido um pouco mais consciente com as nossas atitudes, né? E ter uma escola, né, ter uma instituição que desde as séries iniciais, desde a primeira infância, já faz algo tão interessante, é com certeza algo que deve ser falado, né, e deve ser conhecido por mais pessoas. Então conta pra gente um pouco mais, né, de como iniciou, né, todo esse projeto, de como tu e as outras professoras começaram, o que é educação ambiental para vocês na escola? Conta pra gente aí o que vocês fazem. Claro. Desde o início, a nossa diretora, a diretora Flávia, né, ela que elaborou todo o projeto pedagógico da escola, ela que sonhou e idealizou junto com o seu sócio, né, que é o João Vicente Neto. Eles idealizaram uma escola que valorizasse a educação ambiental e o contato com a natureza, né? Tanto é que quando ela escolheu essa escola, o lugar onde fica essa escola, né, foi justamente por conta do amplo contato com a natureza. A gente conta com um bosque, né, que tem uma árvore centenária, que é a nogueira. Nós contamos com árvores frutíferas no terreno da escola, né? E tudo isso se deu porque
a gente acredita muito que o contato com a natureza, ele traz aquela calma, ele incentiva a criatividade das crianças, né? Principalmente num contexto em que as crianças, nos dias atuais, elas vivem muito dentro de apartamentos, em contato com tecnologia, celular, computador, televisão, né? E isso vai podando, querendo ou não, a gente não diz que essas coisas não são importantes também, né? Mas a gente diz que também é importante essas crianças terem um espaço para correr, para explorar a criatividade, para valorizar também a natureza. Quando se tem contato com a natureza, a gente valoriza aquele ambiente também, né? E a gente vê que nos dias atuais, principalmente, isso já foi muito podado por conta da tecnologia, por conta do aumento da área urbana, onde, né, cada vez mais, cada vez menos se vê casas, cada vez mais se vê apartamentos, né? É verdade. Então, isso é um relato que os próprios pais trazem muito até nós ali na escola, né? Eles falam muito que o lugar da escola ali, da Heróica, é o lugar onde as crianças mais têm o contato, porque chegam em casa e já não tem mais esse espaço para conseguir mexer na terra, escalar árvores, né? E a gente, respondendo a tua pergunta agora, né? A gente pensa, tudo isso começou com esses estudos, né? Com a nossa diretora, né? Estudando e compreendendo que era urgente a necessidade desse contato amplo com o meio ambiente. E se a gente valoriza esse contato, a gente também valoriza uma educação que respeite esse ambiente, né? E tudo isso começa lá na educação infantil, com crianças, né, de 2 aninhos, que é o que a gente atende ali na escola, né? As crianças, desde muito cedo, elas saem para chuva, com capas de chuva e suas galochas, elas brincam na lama, né? Elas aprendem a respeitar os animais que vivem ali na escola. Recentemente a gente teve a visita de gambás ali na escola, né? Legal. Eles estavam morando em uma das lixeiras, 2 gambazinhos. E foi muito legal porque as crianças viram, né, o responsável pelos cuidados do terreno da escola, o seu Jones, querido seu Jones, ele falou para as crianças sobre os gambás. A gente começou a criar hipóteses. Por que será que eles estão aqui? O que está fazendo com que eles venham até a lixeirinha para viver? Daí as crianças foram deduzindo que é porque eles não tinham onde ficar, porque estava frio, né? Então a gente foi criando essas hipóteses. E mais recentemente ainda a gente achou um filhote de gambá perdido ali na escola. Bem pequenininho, daí foi de novo aquela festa, prof! Foi adotado. Olha o gambazinho, né? E daí de novo, por que será que ele tava sozinho ali? O que será que aconteceu? Daí teve uma das minhas alunas que ela falou assim, prof, eu acho que aqueles gambás que apareceram lá atrás nas lixeiras são os papais deles, eles são uma família, né? Então ela falou. Então as crianças foram entendendo a importância desse respeito a esses animais que estavam ali, né? A gente vai educando eles para isso, né? A gente respeita o espaço deles, então eles estavam na lixeirinha e a gente foi educando, não vamos ficar em cima, tem um motivo para eles estarem ali, vamos deixar eles ali no cantinho deles, né? A gente vai tirar quando for necessário tirar para botar num lugar melhor. Então, toda essa educação, ela começa lá na educação infantil e foi idealizada lá atrás, muito antes, né? A escola começou a ser construída lá em 2022, mas muito antes, né, a Flávia, que é a nossa diretora, já ia idealizando, né, essa importância desse contato com a natureza e do respeito a essa natureza. Nossa, isso é muito legal mesmo, até um comentário que eu acompanho de perto a Escola Heróica, porque eu tenho uma afilhada que estuda na escola, e a minha amiga sempre comenta, né, sempre mandou fotos dos projetos, né, da Mariana escalando árvores suja de barro, né, e sempre comentou, né, que onde que ela iria ter uma infância dessas morando em apartamento, né? E como a mentalidade dela em relação ao meio em que ela vive vai mudando, né? Então isso eu acho muito legal mesmo. E o que a escola incorporou? Quais são os
projetos. Como é a escola, né? Tu comentou que o próprio local da escola foi pensado nisso, né? Então, nos conta um pouco mais de como é o espaço da escola e o que vocês, ao longo, né, desses anos, foram implementando de projetos para as crianças. Bom, a nossa escola ainda é um bebezinho, né? Ela tem 1 ano e 7 meses, 8 meses. 1 ano e 9 meses, na verdade. Por aí, 8 meses, né? Então, a gente viveu ainda muito pouco do que a gente gostaria, né? Mas é muito engraçado porque, conversando entre nós lá, as professoras, né? O pessoal que está desde o início, apesar de ser pouco tempo, a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa, né? E alguns dos projetos que nós desenvolvemos, um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos com as crianças, que é um projeto assim que é lembrado com muito carinho por todas as educadoras da escola, foi o projeto Quais Animais Nascem dos Ovos? Né? Esse projeto foi realizado com as crianças no Infantil 3, que são crianças, né, de 3 a 2 anos, aliás, de 3 a 4 anos, né? Ai, se eu não me engano, eu sou péssima ainda com esse cálculo de idade, mas ou de 2 a 3 ou de 3 a 4 aninhos, né? Se eu não me engano, de 3 a 4. E eles realizaram demonstraram esse interesse desse projeto com as profs, né? Começaram a ter curiosidade. Quais animais que vêm dos ovos, né? E daí foi surgindo esse interesse. E uma coisa que foi desenvolvida nesse projeto que foi muito legal foi o processo de chocar ovos com as crianças na escola, né? Começou com essas crianças no Infantil 3, né? Mas se estendeu por toda a escola esse projeto. E esse projeto foi muito legal porque a gente comprou os ovos, né, específicos para poder chocar. Conseguiu uma chocadeira, chocamos os ovos e de mais ou menos uns 15 ovos, 5 chocaram, né? E daí deu 5 pintinhos. E a gente pôde observar nas crianças essa relação com esses pintinhos, né? Então, além deles terem visto, né, todo o processo, acompanhado todo o processo de cuidado dos ovos para poderem chocar, enfim, a gente também desenvolveu toda a questão do cuidado com esses pintinhos no tempo que eles ficaram na escola, né? Eles ficaram até eles ficarem um pouquinho grandinhos, aí eles, né, saíram da escola, mas foi muito legal, assim, e foi um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos bem lá no início de 2023, relacionado a essa questão da educação ambiental, né? Porque a gente fez todo um trabalho de cuidado com esses animais, de respeito a esses animais, né? E todas as crianças da escola se relacionavam com esses pintinhos, davam comida, ajudavam a limpar o espaço onde eles estavam, até banho os pintinhos tomaram em uma certa altura, deram um nome para esses pintinhos, acompanharam todo o processo de crescimento, né? Então, como eu disse antes, né, a escola ela foi pensada desde o início, há muito tempo atrás, com esse contato com o meio ambiente, com a natureza, né, e o espaço foi escolhido para isso, né, por isso que a gente conta com árvores frutíferas, muitas árvores, né, nós contamos com o Bosque da Nogueira, que tem mais árvores, que é, né, outro espaço ali de contato com a natureza. E nós também contamos com esses projetos que vão surgindo a partir do interesse das crianças na educação infantil, né, e no ensino fundamental. E a gente vai estudando tudo isso, dessa importância de valorização do meio ambiente, dessa importância do respeito aos animais, que é algo que também se vê muito, particularmente, né, eu vejo muito esquecido, assim, nos ambientes, assim, as crianças elas acabam não entendendo da importância que o meio ambiente também é cuidar desses animais. Não é só não jogar lixo no espaço, mas é também respeitar o espaço daquele animal, né? Não ficar em cima, não ficar agarrando, não ficar, né, enfim, incomodando, né? Então a gente fez esse projeto. Logo em seguida, a gente teve outros projetos, né? Mas outro projeto que me marca muito é o projeto da criação de girinos na escola. Esse projeto já foi com a minha turma do primeiro ano do ano passado. Uma das minhas crianças levou para a sala um potinho cheio de girinos, né? E também foi muito legal poder acompanhar, porque para além de acompanhar todo o processo de crescimento dos girinos, a gente analisou
a questão do fato de que naquela época do ano não era para ter girinos, né? Que aqueles girinos, eles surgiram por conta da onda de calor fora da época que estava tendo, né? Então, porque os girinos, eles são colocados os ovos, né, no inverno, não, ao contrário, foi no verão, e no inverno acabaram surgindo por conta de uma onda de calor que teve. Daí teve chuvas, ela encontrou numa pocinha de água e ela levou na escola. Daí a gente foi lá e criou, e a prof, né, que morre de medo de sapo, teve que superar o medo de sapo. Né, foi assim, eu tinha que cuidar, eu tinha que dar comida, eu tinha que trocar a água, eu nunca peguei na mão os girinos. As crianças viviam pegando eles na mão, mas eu não suportava. Mas eu criei um carinho por eles também, né? E foi muito legal acompanhar, porque como eu disse, além da gente acompanhar o crescimento, a evolução mesmo, eles criando perninha, logo em seguida se tornando sapos, né? Levou meses esse processo, então foi muito interessante. Eles viram uns mini sapinhos, né? E ainda leva anos para eles ficarem grandes, né? Na verdade, viraram rãs. A gente descobriu também, estudando com uma bióloga, que sapo caminha e rã pula. E como eles pulavam, a gente descobriu que era rã. A gente também acompanhou o processo de falecimento de alguns desses girinos, né? E ali a gente pôde entender que a questão da fora da época, porque por conta do frio eles não suportaram, né? Porque eles são animais para verão, para nascer no verão. Então eram 11 girinos e no final sobraram 4. Né? Só que evoluíram 4 e logo em seguida faleceram mais 2, morreram mais 2, e aí os últimos 2 a gente soltou na natureza. Mas foi muito interessante, assim. E sempre nós na escola, né, eu lá na minha turma, a gente busca ir fazendo essas problematizações, né, de acordo com a faixa etária de cada criança. Eu no primeiro ano, eu já ia questionando. Por que será que isso aconteceu, né? A gente já ia pensando, né? Por que tá fazendo calor no meio do inverno? Por que os girinos nasceram no inverno, sendo que eles são animais do verão, né? Então a gente vai criando essas problematizações e as crianças vão compreendendo, né? O impacto, a questão do impacto dessa alteração climática, né? Na vida, na natureza, enfim, toda essa questão do meio ambiente. Então, né, esses projetos que nós fazemos, eles surgem a partir do interesse das crianças, mas é interessante ver que como a questão ambiental está, né, dentro do nosso projeto pedagógico da escola, esses interesses, eles vão surgindo, essas curiosidades vão surgindo a partir das vivências que as crianças vão tendo na escola, né? Como eu te disse, a gente conheceu os gambazinhos, né? Por quê? Porque as crianças estão em contato com a natureza, né? Os girinos, por quê? Porque as crianças estão em contato com a natureza. Então, todos esses projetos, eles vão surgindo a partir desses interesses, porque a gente, lá desde o projeto pedagógico, a gente está incentivando esse contato com a natureza. Então, como as crianças estão em contato, elas consequentemente vão ter essas curiosidades, vão ter esses interesses e, consequentemente, a gente vai problematizando, botando as reflexões e elas vão compreendendo essa questão dos impactos climáticos, né? Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, com certeza. É muito interessante isso, né? Porque, como tu disse, hoje em dia, a gente vive mais dentro de apartamento, né? Dentro do que foi construído pelo homem e não tem tanto contato com a terra, com a natureza, com as árvores. As crianças estão crescendo muito na tecnologia, né? Mexendo no celular desde bem pequenininho. Então, ter esse contato e elas poderem ir se desenvolvendo, né? De ver, olha, não era a época de ter girino, por quê? Né? De começar a plantar isso nelas, né? Do porquê que aconteceu, né? Como tu disse, educação ambiental não é também, claro, né? Mas a separação do lixo, entender a gestão de resíduos. Mas a educação ambiental vai muito além disso, né? Vai entender entender a fauna, entender a flora, entender os nossos ciclos hidrológicos, os nossos ciclos de reprodução dos animais, entender o porquê, a importância de cada um no ecossistema e o que a falta dele
faz, né? A própria questão de ter gambás na escola. Não é o habitat natural deles. O que aconteceu que levou eles a se refugiarem ali, né? E ver que as crianças têm esse contato é muito interessante. Realmente, assim, são projetos muito legais, muito interessantes mesmo. E dentro desses projetos, quais são os principais desafios, assim, que vocês enxergam na implantação, né, ao longo, né, do processo? O que mais desafia vocês, né, na escola? Claro. Alguns dos desafios que eu venho vivenciando, né, particularmente ali na minha turma do primeiro ano, desde o ano passado, né, primeiro é a questão da relação daquilo que se aprende na escola com a casa, com a família, né, uma coisa que eu estava conversando com as crianças, outra madrinha da Mariana teve lá na escola, né, e ela foi conversar com a turma sobre o trabalho dela, na engenharia florestal. E eu aproveitei, eu ia fazendo perguntas também para as crianças enquanto ela ia falando. E algumas crianças traziam assim, em casa a gente não separa o lixo, em casa acontece isso, né? E aí eu ficava pensando, né? O que eu busco com a educação ambiental é que as crianças e as suas famílias possam fazer a diferença, né? Só que isso também é um desafio, porque as famílias participaram de outra geração, de outra construção, né? Então, elas têm outras ideias, outros hábitos, né? Então, um dos maiores desafios que eu tenho visto é essa questão, né? De levar aquilo que a gente aprende na escola, que a gente busca tanto, para dentro de casa também. Né? E vai ser um desafio porque são questões de hábitos, né? São questões, né, de coisas que as famílias aprenderam a vida toda, né? E eu me coloco nisso também. Eu também, na medida que eu vou estudando sobre a importância da gente preservar o nosso planeta, a questão do ambiente, eu vou botando em reflexão aquilo que eu mesmo pratico em casa. Será que eu estou exercendo aquilo que eu quero que essas crianças exerçam, né? E por que eu digo que é um desafio? Porque na medida em que essas crianças vão estudando sobre isso e vão entendendo a importância, elas precisam praticar isso constantemente para que se torne um hábito, né? E para que seja uma coisa que seja levada ao longo da vida delas, né? E outro desafio que eu posso dizer assim também é a questão justamente de fazer com que essas crianças elas entendam, né? Elas entendam a importância da gente estar estudando sobre esse assunto, pesquisando, né? Sobre o meio ambiente. Só que ao mesmo tempo, que elas não sintam medo, que elas não sintam insegurança, né? E é uma coisa muito assim delicada quando a gente trabalha com criança, porque o planeta ele tá pedindo socorro, isso é um fato, né? A gente viu aí todas as situações que aconteceram esse ano, em outros anos também, né? A questão, né, das enchentes, né, dos incêndios que tiveram agora, da fumaça, né? Só que quando a gente trabalha com criança, um desafio é como eu vou levar isso para eles. Sem ser tão assustador. Sem ser tão assustador. E mesmo assim, elas podem se assustar, né? Como é que eu vou levar para eles de uma forma que eles entendam da importância, mas que eles saibam que a gente quer ter uma visão otimista da situação. A gente tá estudando para mudar, né? Então esse é um desafio assim muito grande, porque eles são crianças, né? E eu quero que eles entendam que a gente tentando, a gente vai conseguir, né? Só que a gente que é adulto, a gente já tem uma visão um pouco mais pessimista da situação, né? Só que a gente precisa analisar essa nossa visão e ver como a gente vai levar para as crianças para que eles entendam que tudo que a gente estuda é para mudar e não porque o mundo vai acabar ou coisa do tipo, né? Para eles não sentirem medo mesmo. Enfim, esses são os desafios assim que eu mais observo, né? E também assim a questão de as crianças realmente respeitarem o ambiente, né? Respeitarem a natureza, os animais, né? É outro desafio assim que a gente vai vendo, porque, né? Eles têm curiosidade, às vezes eles podem fazer uma coisa que não é, né? Saudável ali para aquele ambiente, para aqueles animais, mas a gente vai trabalhando e vai, né, educando essas crianças da forma que é possível, né, dentro das possibilidades, enfim.
Essa questão, né, dos alunos terem esse contato na escola desde bem pequenos e levar para casa, né, para mudar um pouco a cultura do adulto, né, que está em casa é muito importante, porque eu até comentei semana passada num outro programa que eu fui, que isso não é um fato isolado, né, o que está acontecendo hoje é uma resposta do meio ambiente há anos, décadas, gerações de falhas, né, de falta de preservação, de usar os recursos naturais desenfreadamente, né, sem pensar, realmente sem pensar no amanhã, sem pensar se depois a gente vai ter aquilo ali ou não. E o meio ambiente, ele está respondendo, né, às nossas atitudes, tanto governamentais, né, de governos atual, anterior e anteriores, assim como nós, né, realmente a nossa geração, ela, na escola não se tinha tantas práticas de educação ambiental, né, a gente começou a interagir com isso de uma forma mais ativa mais para frente, né, então, e a gente sabe, e acredito que tu sabe dizer melhor do que eu, né, que qualquer atividade que a gente começa lá desde pequenininho, desde de criança, ela consegue impactar e ela consegue, né, a criança consegue desenvolver aquilo muito mais facilmente, né, muito melhor. Eles se tornam, assim, muito críticos, né, as crianças, elas começam a corrigir os adultos e a querer educar, eles se tornam muito exigentes e muito críticos, então isso que é legal, né, teve uma época que a gente estava tendo um probleminha ali na escola com a questão das cascas de fruta no terreno, né? Porque em casa, quando a gente tem uma árvore de bergamota e arranca a casquinha e joga ali no pé da árvore, é um pouquinho de casquinha que vai estar ali e logo em seguida pode se tornar adubo, enfim. Mas lá na escola são várias pessoas, né? E aí acabou se tornando lixo. Daí eu fui ensinar para eles isso. E daí é muito engraçado, porque as crianças falam assim, minha mãe e meu pai fazem isso, eles jogam a casca aqui. E daí eu falei, então você vai ensinar, né, pro pai e pra mãe que a gente combinou, que aqui na escola não dá, porque é muita gente, e acaba virando lixo, acaba, né, não sendo da forma positiva que se espera, né, jogar a casca de uma fruta. E daí aí depois essas crianças, elas vão lá e falam, prof, eu falei e funcionou, não tá mais acontecendo isso. Então eles se tornam muito críticos, muito exigentes e acabam sendo 1000 vezes melhor que a gente que é adulto, né? Eles acabam cumprindo muito com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente estuda, assim, e exigem que os outros cumpram também. Deus o livre se a gente comete o erro de descumprir algum desses combinados em relação, né, ao meio ambiente, enfim. Sim, eu até tenho um exemplo aqui, que a Mariana, ela foi minha mini estagiária nas férias de inverno, e eu tenho a Sustenbil, que trabalha com licenciamento ambiental, com consultoria ambiental. E no dia que ela estava lá, a gente teve uma situação de analisar um impacto ambiental que uma obra estava causando no vizinho. E ela se engajou de uma forma em tentar descobrir, em tentar saber o que era, né? Que mesmo sem querer, ela disse o que era o problema, né? Ela encontrou o problema que estava causando. Então, é muito legal isso, porque ela se engajou, ela pensou, ela ficou pensando, ela pensou nos possíveis problemas, no porquê que aquilo estava acontecendo, ela perguntava. E eu trouxe aqui um trabalhinho da Mariana, que ela fez para que eu colocasse no meu mural, para que eu tivesse práticas sustentáveis, né? Que era não cortar as árvores só quando precisa, colocar o lixo no lixo, não gastar luz e cuidar dos animais sustentáveis. Então, esse trabalho, eu acho que ele exemplifica muito bem, né, o que tu está fazendo em sala de aula com eles, né? Então,
Que maravilha. Foi muito legal esse trabalho da Mariana, esse engajamento, né? Isso, e a curiosidade dela em saber sobre práticas sustentáveis. É isso, né? É isso que a gente busca, assim quando se trabalha com educação ambiental. E eu sempre, quando eu estava me tornando professora, eu sempre pensei como é que eu poderia tornar esses estudos sobre a questão ambiental reais, efetivos, né? Porque eu sempre via no ambiente escolar, na minha concepção pedagógica, uma coisa muito vaga, né? A questão, assim, né? Eu respeito todas as práticas pedagógicas, mas a questão do fazer lixeirinhas com EVA, por exemplo, que é um material que comprovadamente é poluente, e usar esse material para ensinar sobre ecologia, né? Eu sempre pensava, nossa, que tipo de mensagem eu vou passar para essas crianças usando um material que não é bati no microfone, perdão, que não é ecológico, que não é, esses materiais que não são sustentáveis, para ensinar sobre sustentabilidade, né? E eu pensava, como é que eu posso tornar isso real? Como é que eu posso trabalhar de uma forma que seja efetiva, que as crianças entendam mesmo a importância de se trabalhar, de se ter atitudes sustentáveis, né? E daí eu fui pensando, né? Isso da Mari que tu trouxe é muito legal, porque eu trabalhei em sala, a gente fez um cartaz sobre atitudes sustentáveis, depois nós fizemos panfletos sobre atitudes sustentáveis, né? Que a gente vai copiar e eles vão levar para casa e vão distribuir para as pessoas, né? E para mim isso é real, né? Para mim isso é divulgar aquilo que se é estudado. Agora, fazer coisas com EVA, que é um material que não é, né, sustentável, trabalhar por uma semana e deixar de lado, né, não mostrar no dia a dia essas práticas sustentáveis, né? Outra coisa que para mim é real, que eu trabalho com eles nesse assunto, é que lá na escola tem as lixeirinhas, né? E eu não preciso fazer lixeirinha em sala de aula, né? Uhum. Se tem na escola. Então, todos os dias eu falo, você tá com plástico, vai lá botar no lixo do plástico. Daí eles vão lá, e isso é real, isso faz parte do cotidiano, né? E eles fazem, tanto é que as lixeiras lá, elas não são todas misturadas. Tu olha dentro do lixo, elas não são todas misturadas, né? Que já é o contrário do que a gente vê em praças públicas, em outros ambientes. E eu sempre me perguntei, para que tem então essas lixeiras se as pessoas não cumprem com isso, com essa separação do lixo? Que bom que jogam no lixo, pelo menos, né? Mas é isso, assim, é educar essas crianças de forma real, que elas entendam como botar em prática na vida delas essa questão da sustentabilidade, né? Não ficar só no papel, não ficar só no caderno, não ficar, né, só em sala de aula, né? Então, todos os dias a gente limpa a sala antes de sair e de ir embora, né? Quando a gente tá no lanche, eles põem o lixinho orgânico no lixo orgânico, né? E eles me perguntam, prof, qual é a lixeira? Daí alguns falam, prof, não precisa me dizer que eu já sei ler, né? Então, outro dia, assim, um orgulho pra mim. De manhã nós temos lá na escola o projeto Camaleone, que ele não é o turno regular, ele é um projeto de oficinas. Então as crianças se matriculam e de manhã tem oficina de arte, de música, de dança, são oficinas, não é um turno regular. E daí, só que eles têm tempo livre durante, né, que nem tem de tarde, né, tem o recreio, eles têm tempo livre também de manhã. E 3 alunas minhas, né, depois as profs de manhã vieram me contar, elas saíram no tempo livre delas, elas não estavam brincando, elas não estavam aproveitando dessa forma, elas foram limpar o pátio. Então elas foram na cozinha, pediram sacolas plásticas para juntar o lixo, e elas levaram e deram além de elas juntarem o lixo, elas pediram para ensinar as crianças pequenas que estavam de manhã sobre a importância de preservar o ambiente. Elas mostraram o lixo que elas tiraram assim do pátio e falaram, olha aqui, e deram uma aula sobre isso. E de tarde elas vieram me mostrar, prof, olha isso aqui, olha o lixo que a gente achou no pátio. Né? E eu, meu Deus, tudo isso. Daí, então assim, é isso, sabe? É isso que eu busco quando eu falo sobre educação ambiental. Não é um projeto que vai acontecer uma vez por ano e vai ser esquecido, e é bater na tecla com as crianças, porque o que eu vejo?
ensina sobre isso em sala de aula, como um conteúdo de aula, mas daí lá na hora de ir botar o lixo na lixeira, não tem a prof falando, é nessa lixeira, entende? Não tem essa prática no dia a dia, fica só na sala de aula, e é isso que eu busco. É uma coisa cotidiana, uma coisa que o projeto ele não vai se encerrar, nunca, entende? Ele vai seguir funcionando todos os dias e lá na escola sempre. Mesmo que eu não esteja lá. Mesmo que eu não esteja lá. Isso realmente é de dar muito orgulho, né? Porque isso traz uma realidade que a gente vê nas ruas, que muitas vezes tu tá no trânsito, e aí tu vê o carro da frente, baixa o vidro e atira um papel de bala pra fora. Ou na rodovia, uma latinha, né? Tomou o seu refrigerante, baixa o vidro, atira a latinha pra fora. E dentro da cidade, eu vejo muito, né? Eu vejo muito. Como o meu trabalho, eu tenho que estar sempre em vistorias, reuniões, acabo indo nos clientes, então eu tô sempre na rua. E eu vejo muito, né? É muito simples ali na sinaleira, baixa o seu vidro e atira no chão, né? E o que isso impacta? Aí depois vem as chuvas, né? As bocas de lobo, os bueiros, né? Falando num bom português, não dão conta da vazão. Temos alagamentos, temos mau cheiro, temos diversas situações, e aí se culpa o governo, né? Não que não se deva culpar o governo, cada um tem a sua parcela de culpa no mundo em que estamos vivendo, mas não adianta culpar quem está no poder, culpar os governantes, se quem está todo dia colocando lixo na rua, que vai ir para os bueiros, que vai ir para as sarjetas, e que no dia de chuva vai entupir tudo, somos nós. Exato. Né? E ninguém fala sobre isso, digamos assim. É muito fácil jogar a culpa só no outro e nunca fácil. Eu nunca assumo o meu papel, né, também na sociedade. E dentro dessa questão que a educação ambiental, ela não é só a questão dos resíduos, né, entender os nossos rios, entender a nossa fauna. A gente aqui em Santa Maria tem um exemplo muito claro, né, do que as crianças estão vendo hoje, que é o Cadena. Né, tu passar pelo Cadena e ter montanhas de lixo, roupa, eletrodomésticos, sofá. Quem é que está colocando aquilo ali? Somos nós, né? Somos nós que achamos mais fácil ir ali e atirar na sanga, atirar no rio, do que realmente mandar para o aterro sanitário, mandar para a reciclagem, né? No segundo episódio a gente teve aqui a Débora, que comentou que a empresa que ela atua, somente a empresa que ela atua, deixa de mandar para o aterro, em média, 1.500 toneladas, se eu não me engano, por mês, né? De material que poderia estar atirado por aí, e eles fazem o trabalho. E é isso que as crianças estão vendo, né? E é isso que a gente tenta de que elas não façam no futuro, né? Exatamente. E é isso, sabe? É mostrar para essas crianças que a minha atitude, por mais que ela pareça pequenininha, ela vai impactar. Eu falei com eles já sobre essa questão, né, do lixo, de jogar o lixo, bem o que tu falou, de abrir a minha janelinha e jogar o lixo no chão, né? Eu sou uma pessoa que anda sempre com as embalagenzinhas no bolso. O bolso cheio. Às vezes eu esqueço e eu vou olhar, se vou botar roupa, eu tiro um monte de papel, ou da minha bolsa ou do meu bolso. Eu também. E eu falo com as crianças porque eu quero que elas entendam por que não se joga lixo no chão. Porque o que as pessoas têm? Elas têm esse entendimento de, é só um papelzinho, sou só eu jogando esse papelzinho aqui. E aí eu expliquei pra eles que sim, naquele momento é só você, daqui a pouco vem o outro e joga também, e quando vê tem uma montanha de lixo ali, né? E isso é muito importante para eles entenderem que pequenas atitudes têm grandes impactos. Né? Então, ele vai jogar ali aquele plastiquinho de bala, aquela embalagem de bala, e daqui a pouco vem outro amigo e joga, né? Que é bem esse resultado que tu falou que vocês veem, né? Que aquela montanha, aquele monte de lixo. Por quê? Porque as pessoas vão se sentindo no direito. Se ele jogou, eu também posso jogar. E daí, quando vê, tem aquela montanha de lixo, né? E é isso, assim, é isso que eu busco ensinar para essas crianças, né? E
Se eu pudesse, eu ia querer educar adultos também, né? Porque, na verdade, a situação do planeta, ela é muito urgente, né? E seria, assim, 1000 vezes melhor se as pessoas entendessem, né? A gente sabe que tudo que acontece, ele vem muito de uma coisa muito maior, né? A gente sabe. Mas não é porque vem de uma coisa muito maior que a gente não pode também mudar as nossas atitudes para pelo menos tentar ajudar um pouco, né? Porque eu sempre falo, não é que o planeta vá acabar, mas com certeza o ser humano pode acabar, né? O planeta pode seguir ali firme, forte, ou pelo menos a nossa qualidade de vida, né? Cada vez a nossa qualidade de vida tá menor, né? E uma coisa que, por exemplo, eu percebo é que quando eu era criança eu não tinha ar-condicionado, eu vivia tranquilamente com meu ventilador, né? E daí agora ar-condicionado se tornou uma coisa indispensável por conta do calor que tá fazendo, que tá um calor, né, enorme. Então é isso, assim, educar essas crianças para que elas possam pelo menos tentar mudar um pouco, né? E essas pequenas mudanças fazem diferença, mesmo que não façam tanto, porque a gente sabe que tem lá uma questão maior por trás, mas tentar fazer com que faça mesmo que pouco uma diferença, sabe? E elas são capazes de educar os adultos na volta delas também, e é isso, assim, acreditar no potencial delas para que tudo isso possa melhorar. Sim, e tu tem feedbacks, assim, dos pais, de algum comentário de como as crianças estão em casa, de como elas mudaram? Com certeza, na verdade... O que os pais contam, o que os adultos contam, né? Qual é o engajamento deles nesse dia a dia? Sim, com certeza, né? Estar aqui é um desses feedbacks, né, Bruna? Bom, os pais, eles contam muito, assim, sobre como a criança tem estado mais rígida em casa, né, com essa questão ambiental, né, e o caso da Mari, né, o mais evidente, assim, porque, né, ela se mostrou muito engajada, né, então a mãe, né, entrou em contato comigo para me contar sobre o podcast, sobre a madrinha que estava fazendo engenharia florestal também, e assim, eu tenho tido esses feedbacks positivos, e o que me deixa muito feliz, porque é isso que eu quero que essas crianças levem para casa aquilo que elas aprendem, né. E então, sim, eu tenho tido alguns feedbacks positivos, assim. Isso é muito bom. E realmente, né, esse contato veio de eu conhecer de outras formas, de acompanhar de outras formas as atividades, né, da escola. Isso é muito legal mesmo. E desde o início eu pensei, né, quis trazer para a gente falar mesmo sobre isso, da importância da educação ambiental, né? Tudo que tu está nos contando, né, do dia a dia, olha a diferença dessas crianças, olha o olhar crítico, né? Os adultos que elas vão se tornar, né? A forma como elas vão olhar para o meio em que vivem, isso realmente é muito legal, né? E conseguir, porque vai levando, né? Envolve a família, envolve os amigos, envolve outros lugares em que elas, né, um dia irão. Exatamente. Então, muito, muito legal isso. E dentro desses projetos de vocês, né, de forma prática, que ferramentas vocês utilizam? O que vocês procuram reutilizar na escola para tornar mesmo algo inserido no dia a dia? Sim. Bom, as ferramentas, as formas que a gente busca para mostrar para as crianças, né, essa prática de sustentabilidade no cotidiano são imensas, né? Desde, por exemplo, o ato de sempre desligar a luz quando sai da sala, né? Porque a gente coloca lá a importância de economizar a luz. Então, toda vez que eu saio da sala, eu desligo a luz e o ar-condicionado, né? Então, porque se eu tô ensinando, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ter essa atitude, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito como escola. Outra coisa, a gente está tentando sempre a economia de papel, né? Então, imprimir menos materiais, né? Claro, a gente ainda vive num tempo que o papel é muito importante, né? Principalmente para as crianças. O ato de escrever, né? Exato. Porque a gente está usando muito celular, mas nós como professoras, né, a gente é sempre orientada a tentar usar o mínimo de papel possível, né? A gente não usa materiais que não são sustentáveis, como EVA, TNT,
né? Balão a gente usa pouquíssimo também, só em datas especiais de aniversário, né? Que ainda é da cultura. Então a gente tá sempre Só um tentando... comentário, teve o ano passado, no final do ano, que a decoração não foi com balão, que eu participei, foi com flores. Ai, que lindo! Foi com flores. Ótima né? sugestão, Bruna. Vou passar para minha diretora, porque a gente busca sempre estar fazendo a redução desses materiais, né? E flores é a cara da Heroic, então, Sim. né? Então a gente busca não usar esses materiais, né? A questão das lixeiras são espalhadas por todo o terreno da escola, né? Orientar sempre as crianças a botar o lixo na lixeira, né? A questão de manter o nosso terreno limpo sempre, então nosso terreno ele tá sempre limpo, né? As crianças estão sempre tendo essa responsabilidade junto com as famílias, então as famílias também têm que manter o terreno limpo, porque a nossa escola é uma escola muito aberta às famílias, né? As famílias entram, até chimarrão e cadeira levam às vezes na hora de buscar as crianças, né? Então elas têm esse espaço livre para poder circular, para poder conviver, então a gente pede também essa colaboração, né? Então a gente acaba educando também, né, a questão, né, das famílias. Outros recursos, os recursos de trazer pessoas especialistas nos assuntos para conversar com as crianças. Então, como eu disse, quando a gente trabalhou sobre os girinos, eu falei sobre, claro, eu estudei, eu pesquisei junto com a minha colega do segundo ano, a gente conversou com as crianças do primeiro e do segundo ano sobre, mas nós também trouxemos uma pessoa especialista no assunto, que coincidentemente era mãe da escola. Então, assim, ó, foi perfeito, porque ela não só era bióloga, como ela era especialista no desenvolvimento de girinos, né, de anfíbios. Então, ela foi lá, ela deu uma aula, ela falou sobre os tipos de anfíbios, falou sobre o crescimento, foi muito legal. Né, agora, recentemente, né, a gente trouxe a outra madrinha da Mari para falar com ele sobre essa questão do trabalho dela, sobre a questão da sustentabilidade, né. Ano passado nós trouxemos outro pai da escola, né, o Magnus, que atualmente é pai de uma das minhas alunas. Professor. Olha que incrível, né? Olha os encontros. Professor na faculdade. E ele trouxe também, ele trouxe toda uma apresentação junto com alunos da UFSM para falar sobre a questão da sustentabilidade. Nós realizamos experiências científicas, né? Então a gente está atualmente fazendo uma experiência de observação da decomposição do lixo, né? Para as crianças entenderem que o que se decompõe rápido e o que não se decompõe. Então a gente botou todos os tipos de lixo: plástico, metal, papel, orgânico, vidro, e eles estão observando e registrando. Então são esses recursos que a gente busca. E fora o recurso principal, que é o contato com a natureza, né? O estar em contato. Porque quando eu estou em contato com aquilo, como eu tinha dito antes, eu compreendo a importância daquilo, né? Se eu estou em contato com aquelas árvores, eu vou entender por que as árvores não podem ser todas cortadas dali, né? Se eu estou em contato com aqueles animais, eu entendo a importância daquele ambiente para aqueles animais, né? Então, esses são alguns dos recursos que a gente busca. Eu acho que eu posso resumir em dar o exemplo, né, no geral, na questão do lixo. Eu nunca vou ser uma professora que ensina educação ambiental e eu jogo lixo no chão, entende? Eu tenho muito a melhorar na minha casa, eu tenho, né? Acredito substituições, que todos temos, né? Substituições de coisas, enfim. Mas o fato de eu estar buscando essa melhoria já é um grande avanço, né? E ser o exemplo. O professor, ele tem que ser o exemplo. Eu não posso ensinar sobre um assunto se eu não dou exemplo para o meu estudante. Então, eu não posso falar que a gente tem que economizar luz e quando eu saio da sala eu deixo tudo ligado e vou embora. Eu não posso falar que eu não posso jogar lixo no chão se toda vez que ninguém tá olhando eu vou lá e jogo um lixo no chão, entende? E não só na escola, no cotidiano também, né? Eu não posso exigir que essas crianças valorizem as atitudes sustentáveis, valorizem a sustentabilidade se eu não valorizo, né? Segunda questão, especialistas, né? A gente tem que valorizar esses contatos, conhecer pessoas que possam trazer para essas crianças esses assuntos, né? Valorizar esses conhecimentos para eles poderem falar com essas crianças sobre essa questão, né? E o terceiro, o contato com a natureza, né? Se eu quero
trabalhar a sustentabilidade, as crianças têm que ter contato com a natureza. Se fosse uma escola inteira de cimento, né, como é que eu vou trabalhar a sustentabilidade? Seria muito, muito, muito mais complicado, né? Porque as crianças não estão tendo contato com aquilo, né? É verdade. E então seriam esses três. Se eu pudesse resumir assim nesses recursos, seriam esses três: muito estudo, muita pesquisa, muita experiência para essas crianças, né? Então isso, seria isso. E que eu tenho certeza que estão se formando aí cidadãos bem mais conscientes, né, com o nosso meio ambiente, Com certeza. com uma visão bem diferente de como a gente tem que usufruir, né, dos recursos que estão à nossa frente, né. São coisas pequenas que parecem bobas. Desligar a luz do ambiente quando tu sai, né? A casca de banana, ir para o lugar certo. Não deixar a torneira ligada. Não deixar a torneira ligada. A gente sabe, se ouve falar há muito tempo, né, que a água é um recurso que é finito, né? Que a água potável, ela tá aí há muitos anos, se fala, né, sobre economizar água, sobre cuidar. Então, pequenas coisas, né? Fechar a torneira, desligar a luz quando sai, né? O aquecimento global tá aí, a gente não vive mais sem o ar-condicionado, né? Nos últimos dias, a questão da fumaça, que já impacta nessas crianças que estão correndo ao ar livre, né? Crianças e adultos, né? Exatamente. Então, e elas estão vendo aqueles dias feios, né? Tentando entender por que elas não podem tomar banho de chuva naquele dia. Exatamente. Né? E foi muito difícil para eles terem que ficar dentro da sala de aula, né? Eles estavam, assim, com muita tosse, e a gente não pôde sair, né? Então, imagina crianças que são acostumadas a estar sempre em contato com o ar livre e não poder sair também. Eles ficam pensando, eles vão entendendo a gravidade da situação, né? Sim, é verdade. E, mais uma vez, né, eu acho que é aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É todo dia, né? Todo dia vamos falar sobre educação ambiental, vamos falar sobre pequenas atitudes que a gente pode ter, levar o exemplo, né? Não são coisas que a gente deve trabalhar uma semana, duas, dentro de sala de aula, ou dentro de alguma campanha específica. Só no dia da árvore. Só no dia da árvore, só no dia do meio ambiente, e depois se deixa para o ano que vem de novo, né? Realmente, o meio ambiente, ele está respondendo, e a gente tem que, ou a gente muda, né? Ou seremos extintos também, né? Exatamente. Então, é muito legal mesmo, assim, o que vocês fazem é algo realmente muito interessante. Eu sei que tem mais escolas na cidade, né, que fazem, e que bom se mais instituições levassem isso, né, adiante com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os jovens adultos, né, para que realmente a gente tenha uma consciência melhor. Então, é muito legal, muito importante, muito interessante todas essas práticas. É mais interessante ainda ver o retorno delas, né? Acho que isso realmente dá um orgulho todo dia, né? De ver esse retorno das crianças. E realmente, a educação pode preparar, né, as crianças, né, professora? Sim, com certeza. A educação faz a diferença, é por isso que eu me tornei professora, né? Eu me tornei professora porque eu quero que faça diferença. Eu quero poder educar essas crianças de forma real, assim, né? Porque quanta coisa a gente não aprendeu na escola, né? Eu falo muito assim por mim, que foi esquecido, sabe? Que entrou aqui por um ouvido, saiu pelo outro, e foi esquecido totalmente. E eu sei que as crianças não vão, né, absorver tudo que eu ensinar, mas pelo menos aquilo que for realmente importante, que fique, né, guardado e que elas não esqueçam. É verdade. Prof, nós estamos chegando ao final, né, da nossa conversa, mas fiquei muito contente com a tua participação. Foi realmente enriquecedor, né, tudo que a gente pôde conversar aqui. E gosto muito de acompanhar o trabalho de vocês. Eu acho realmente que vocês estão de parabéns. Né? Você está de parabéns com as tuas crianças, né? Com as crianças que tu está construindo, né? Muito legal mesmo. Muito obrigada de coração.
por estar aqui, por compartilhar, né, todo esse conhecimento, tudo isso que a gente pôde trazer aqui hoje. Ai, que legal. Eu que agradeço, Bruna, por estar aqui hoje. Para mim, assim como eu disse, é um privilégio poder participar, né, desse podcast que fala de um assunto tão importante, né, e poder compartilhar um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que a minha escola acredita e daquilo que eu busco como educadora, que é uma educação boa, uma educação com significado, né, e que essas crianças possam realmente entender que o nosso planeta é uma coisa muito importante que a gente precisa cuidar, né? Então, para mim foi um prazer estar aqui hoje. Eu tô muito feliz com esse convite, né? Poder espalhar um pouquinho, né? Todos esses princípios que eu espero, como tu disse, né? Que muitas escolas possam seguir isso também, né? Muitas já seguem, e que a gente possa cada vez mais educar essas crianças para uma compreensão da importância da sustentabilidade, da preservação do nosso planeta. Enfim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada, professora. Hoje nós conversamos com a professora Letícia, professora do 1º ano do ensino fundamental da Escola Heróica. E convido a todos vocês para nos seguirem nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis. Esse e os outros episódios estarão disponíveis, né, para assistir onde e quando quiser. Também nos siga, né, se inscreva no nosso canal do YouTube. Os episódios do podcast vão ao ar todo sábado às 14 horas na TV Diário, na Rádio CDN, no nosso canal do YouTube. Convido a todos para nos acompanhar, para compartilhar, mandar suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente possa cada vez mais trazer temas importantes e relevantes para que a gente possa discutir aqui sobre esse assunto que temos que falar mais no nosso dia a dia. Muito obrigada, pessoal. É uma honra, uma alegria enorme estar aqui em mais um episódio. E até o próximo sábado.